Shalom Aleichem, Erev Atov, a paz seja convosco, boa noite. Esse é o nosso canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos de Sião, da Terra Santa de Israel, para a sua vida, para a sua família. Hoje estamos mais uma vez trazendo um novo estudo do nosso canal Maná de Sião, das séries de estudos do nosso canal, fazendo uma revisão do estudo É Necessário Se Arrepender. Então, queridos, eu tenho certeza que o canal Maná de Sião, que é um canal da Techuvá, através desse estudo de hoje, irá abençoar poderosamente a sua vida e a sua família. E hoje estamos aqui novamente com o nosso Arri, com o nosso irmão Keifas Ben Avraham, que é o nosso companheiro aqui fiel do nosso canal Maná de Sião. E já quero passar aqui a palavra para o nosso irmão Keifas, que está fazendo a sua apresentação. Amém, irmão Keifas? Amém, meu irmão. Salvatov, uma ótima semana a todos. É um prazer incomensurável. Não tenho palavras para descrever a alegria, né, de poder estar falando da palavra do Eterno, falando sobre a Torá. E esse tema é muito importante, pertinente, né, aos nossos dias agora, né, os dias atuais em que nós estamos vivendo, que nós precisamos, todos os dias da nossa vida, nos arrepender e nos voltar para o Eterno. Baruch Hashem, por isso. Emuná, queridos. Então, amados, esse estudo, essa revisão desse estudo, é necessário se arrepender, justamente porque o tema principal do nosso canal Maná de Sião é se convertendo ao Deus de Israel através de Yeshua, a Torá viva. E como é que a gente se converte? O primeiro passo que eu considero o fundamental de todos os passos na nossa caminhada dentro da Techuvá é a pessoa se arrepender. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adulto, seja um senhor, uma senhora, um ancião, é necessário se arrepender para que você possa verdadeiramente caminhar no caminho da Techuvá. Então, queridos, a gente vai estar aqui nesse momento citando algumas passagens das Escrituras Sagradas que fala sobre arrependimento. Então, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o nosso Arri, o nosso irmão Keifas, vai estar lendo essa passagem para vocês nessa noite. Amém, meu irmão. Vamos contextualizar, começando no versículo 11, para ficar melhor o nosso entendimento. Amém? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meus amados irmãos, por este texto nós observamos que quando Salomão edifica a casa, né, do Eterno, o templo, e que o Eterno responde a ele com essas condicionais, porque quando ele usa o termo se fizeres isso, acontecerá isso. Então ele usa aqui quatro condicionais: se humilhar, orar, buscar a face do Eterno e se converter dos seus maus caminhos.
Porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final são caminhos de morte. Então, esses maus caminhos, caminhos que nos afastam do eterno, que nos afastam de Deus, que nos afastam, faz essa separação, porque o pecado, né, ele faz a separação entre nós e o eterno. O pecado faz essa separação. Então surge uma pergunta: o que é pecado? Pecado não segundo o conceito teológico, mas um pecado segundo a palavra do Eterno. Pecado segundo a palavra do Eterno, na Epístola de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 4, está escrito assim, meus irmãos: todo aquele que vive na prática do pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Se pecado é a transgressão da lei, o que nós entendemos? É transgredir a Torá. Então, se nós não conhecemos a Torá, se nós não nos esforçamos a praticar a Torá, porque o conceito de pecado está na Torá. A Torá vai nos ensinar como agradar ao Eterno, como andar na presença do Eterno. A Torá, ela é a base de todo o restante da Bíblia. O restante do Tanar e também a Brit Hadashah, que é a aliança renovada, né? No sangue de Yeshua, essa aliança renovada na qual nós estamos vivendo hoje. Então, para nós nos aproximarmos do Eterno, nós temos que saber o que é pecado. E essa transgressão, porque Yeshua deixou claro para nós. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. O que está escrito lá? Não penseis que vim anular, abrogar a lei, nem os profetas. Ou seja, ele está falando de todo o Taná. Mas vim cumprir. Ele veio cumprir. Para que nós assim também, né, através da Torá, nós vamos saber como nós vamos agradar ao Eterno. Como nós vamos praticar a palavra de Deus. Porque pensa bem aqui comigo. Quando Yeshua está andando aqui nessa terra, junto com os seus discípulos, a base da vida deles é o Tanar. A base da vida deles é todo o Tanar. Né? Eles vivem praticando as festas, a alimentação deles, conforme Levítico capítulo 11. E tudo quanto estava escrito, o próprio Yeshua falou, né? Que eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele veio para nos mostrar, né? Porque ele mesmo é o próprio caminho, nos mostrar como agradar o Pai, através da Torá, através da lei do Eterno, para que nós não vivemos uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida distante do Eterno. Né? Então, meus amados irmãos, que nós possamos estar atentos a isso, em conhecer, né, cada dia mais a palavra do Eterno, para nós fugirmos do pecado, para nós fugirmos de toda aparência do mal, de tudo aquilo que nos afasta do Eterno. E olha, nesses últimos dias, cada dia mais que passa, que se aproxima, a volta de Yeshua, né, para aqui nessa terra, né, ele dá início ao seu reino milenar, está muito próximo. Observe o que o próprio Yeshua falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que é iniquidade? É pecado. E o que é pecado? Transgressão da Torá, transgressão da lei. Então, meus irmãos, nós não podemos estar incluídos no meio dessas pessoas que, olha como ele falou, presta atenção, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas o nosso amor pela santa palavra do Eterno, pela Torá, pela lei do Eterno, ela tem que cada dia mais crescer dentro de nós. E como nós provamos que amamos o Eterno? E Yeshua falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele está se referindo a quê? Eu faço essa pergunta para você nessa noite. Ele está se referindo a quê? Se não existe ainda
A Brit Hadashah não está escrita ainda. Eles estão vivendo o que mais tarde irão escrever acerca da vida dele e de todos os discípulos. Né? Então, ele está se referindo a quais mandamentos? Ele está se referindo à Torá. Então, nós precisamos guardar os mandamentos do Eterno para nós fugirmos do pecado, para nós dizermos não ao pecado. As pessoas, hoje em dia, muitas pessoas pensam que pecado é totalmente um conceito abstrato. Não, não. A palavra é clara, ela é direta. Não há rodeio, não há como entender isso aqui de outra maneira. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verdade, em Yeshua não existe pecado. Ele se manifestou através dele, a Torá viva. Ele nos ensina como viver esta Torá na prática. Né? Nós observamos todos os seus talmidins, todos os seus discípulos praticando a Torá. Shaul, Yohanan, Kefas, todos eles escreveram, né, sobre esse conceito. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, né, nos voltar, né, para a Torá, que nós possamos nos arrepender, aquele arrependimento sincero, aquela mudança de direção. Eu achava que isso não tinha nada a ver, né? Isso não desagradava a Deus, mas desagrada. Precisamos conhecer mais a fundo, porque o próprio Yeshua falou: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ele estava se referindo a quê? A quais Escrituras ele estava se referindo? Ele estava se referindo ao Tanar, de forma completa. Então nós examinamos o Tanar, aí nós achamos Yeshua ali no Tanar. E por isso nós nos arrependemos dia após dia dos nossos pecados, todos os dias. Pedimos perdão ao Eterno, né? E através de Yeshua, porque ele disse, né, tudo quanto pedires em meu nome, né, o Pai fará. Então, nós precisamos, todos os dias da nossa vida, conhecer a palavra para saber o conceito certo, correto daquilo que Yeshua quis falar para nós, né? E nos deixar claro que sem esse arrependimento, né, não tem como, não há nenhuma possibilidade de nós, né, nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. Amém, meus irmãos? Amém. Baruch Hashem. Louvado seja o Eterno de Israel. Então, queridos, o arrependimento, ele precisa fazer parte daqueles que verdadeiramente a sua alma anseia, tem o desejo, tem a vontade de querer se tornar uma pessoa salva. E a gente vai ver lá em Apocalipse de Yohanan, no capítulo 12, se você ler, você vai ver que duas características fundamentais num determinado povo que o Eterno irá guardar, irá proteger nesses últimos dias, nos fins dos tempos. Então lá fala que aqueles que o Eterno, né, vai livrar, né, durante o período da grande tribulação são aqueles que têm o testemunho de Yeshua e que guarda os seus mandamentos. Então, você precisa ter o entendimento, né? Se você se arrepender verdadeiramente, genuinamente, se você se arrepender dos seus pecados, se você a partir de hoje abandonar o pecado, e o pecado que eu falo é a desobediência, a rebeldia, se você hoje tomar essa escolha certa, essa decisão certa de abandonar o pecado e de começar a obedecer aos mandamentos do Eterno, do Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele, se você hoje fizer isso, então você vai automaticamente você vai entrar, vai estar incluído nesse povo
que tem o testemunho de Yeshua e que guarda os seus mandamentos. Porque a nossa Santa Torá, que é a palavra do Eterno, que são os seus mandamentos, a sua santa lei, ela ainda permanece intacta. Os mandamentos do Eterno, que o Eterno deixou nas Sagradas Escrituras, foi para que eu e você possamos viver por ela, viver pela Santa Torá, pela santa lei do Eterno. Então eu quero até aqui aproveitar e corrigir uma palavra que eu falei no primeiro estudo, né, sobre a questão que é necessário se arrepender. Eu falei a palavra anomalia, mas não é essa a palavra correta. A palavra é anomia. O que significa anomia? É aquele homem ou aquela mulher que vive sem a lei do Eterno, sem a santa lei do Eterno, sem a Torá do Eterno na sua vida. Por isso que Yeshua ele faz uma declaração de que quando ele retornar, quando ele voltar, muitos naquele dia, nosso querido Henri, nosso irmão Keifas Ben Avraham, vão dizer para Yeshua: Yeshua, no teu nome eu fiz isso, no teu nome fiz milagres, fiz sinais, fiz curas, no teu nome expulsei demônio. E Yeshua vai dizer abertamente para aquelas pessoas, para aqueles líderes: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a anomia. Então, a santa lei do Eterno, ela nos protege do pecado. Quando você tem prazer na santa lei do Eterno, e é isso que Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 7, ali, Paulo vai dizer que ele tem prazer na lei do Eterno. Por quê? Porque é a lei do Eterno que santifica o homem, que santifica a mulher. É a lei do Eterno que faz com que eu e você permanecemos firmes no caminho estreito, no caminho apertado, no caminho que leva para a salvação. Então, nós guardamos os mandamentos, praticamos os mandamentos, obedecemos a santa lei do Eterno, porque nós somos salvos. Nós não praticamos para ser salvos, mas nós praticamos porque já somos salvos. Então, a característica de que realmente é eleito, é escolhido, né, que é remanescente, que vai ser salvo, é aqueles que têm o testemunho de Yeshua e que guardam os seus mandamentos. Uma coisa está ligada com a outra, não tem como separar isso. Então, como o nosso amado irmão Keifas Ben Avraham citou e falou aqui das passagens que ele leu para vocês nessa noite, não tem como você viver sem a Torá, sem os mandamentos do Eterno, sem a sua santa lei, porque é ela que nos santifica. E lá na carta dos Hebreus é bem claro que sem santificação ninguém verá ao Eterno. Amém, irmão Keifas? Amém. Irmãos, acrescentando aqui o que o nosso irmão acabou de falar, nós somos salvos quando nós permanecemos firmes até o final. Yeshua disse lá em Mateus capítulo 24. Então, que nós possamos permanecer firmes até o final, convictos na Torá do Eterno, né, para que naquele grande dia, que nós cremos que está próximo, muito próximo, ele vai voltar ao soar do shofar, né, que Shaul falou, né, ao soar do shofar, ele voltará. E nós temos, pelo que está acontecendo no mundo todo hoje, se você fizer uma análise séria, independente de religião, mas na palavra do Eterno, faz uma análise e olha o que está acontecendo hoje no mundo e todos esses sinais, se não está próximo à volta de Yeshua, né, para reinar aqui nos novos céus e nova terra totalmente transformados, né, no milênio. Amém? Então que nós possamos nos arrepender com sinceridade, nos voltarmos para o Eterno, sentirmos
o desejo sincero, né, de nos voltar para Ele. Porque, meus amados irmãos, não vale a pena, né, um pouquinho de tempo aqui e perder a eternidade com Deus. Não vale a pena. Precisamos abandonar o pecado e nos arrepender dia após dia, né, dos pecados, através do sangue de Yeshua. Amém, né? Amém. E então, queridos, nós vemos que Keifas, ele se tornou o maior líder nazareno, Nazarim, da época de Yeshua, Hamashia. Por quê? Porque Keifas, né, irmão Keifas ben Avraham, ele se arrependeu verdadeiramente. E aí, o Eterno, através do seu Ruach HaKodesh, pôde usar a vida de Keifas poderosamente ali, no começo ali da Carral, né, da comunidade judaica messiânica. Ele foi ali um dos maiores líderes. Por quê? Porque Keifas se arrependeu. E é isso que o Eterno, e é isso que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, espera de você, que vai nos assistir através desse vídeo. Você que vai ver esse estudo que nós estamos aqui passando para você nessa noite, que você possa se arrepender, que você possa abandonar a iniquidade, o pecado, tudo aquilo que te afasta da presença do Eterno. Eu não sei qual o pecado, o que te faz hoje você estar longe do Eterno, mas que através desse estudo e desses textos que foram citados, foram falados aqui nessa noite, você possa se arrepender e se converter e voltar ao caminho, que é o único caminho, como Yeshua ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Yeshua ele é a Torá viva, né? Ele fala que aquele que me ama, ama os mandamentos do meu Pai. Então, que você, nessa noite, que está nos assistindo, você possa tomar a decisão e a escolha certa. Amém, nosso irmão Keifas? Amém. Eu agradeço por esta rica oportunidade, né, que o Eterno nos concede, fôlego de vida, e que nós possamos estar firmes, né, com Ele, dentro da Sua palavra, e que essa palavra possa tocar os corações dos nossos ouvintes e o nosso também, né, porque nós precisamos, todos nós, do menor ao maior, né, precisamos todos os dias nos voltar para Deus, nos voltar para o Eterno. É isso que nós precisamos, nos arrepender, né? E essa sinceridade deve haver no nosso coração. As palavras que saem dos nossos lábios têm que ser com sinceridade, né? Então, que nós possamos olhar para a palavra do Eterno e fazer isso, techuvar, retorno, voltar para o Eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, que nós possamos, cada dia da nossa vida, estar firmados nesta palavra, que ela tem poder, né? Se assim nós colocarmos em prática ela. Ela só tem poder se a gente colocar em prática. Deixar aberto ali ela na estante e não colocar nada em prática. Ela não vai ter poder nenhum sobre a nossa vida. Esse poder só é manifestado através da nossa prática nesta palavra. Então não sejamos ouvintes negligentes, né, nem esquecidos, mas que nós possamos praticar esta palavra, que é poderosa para nos salvar. Amém? Obrigado, meu filho. Amém. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, eu, mais o nosso amado irmão Keifas ben Avraham, nós somos judeus messiânicos, né? Pertencemos a uma sinagoga judaica messiânica chamada Beit Tefilá, que fica na cidade de Águas Claras,
DF, aqui em Brasília, no DF. Então, nós vamos estar encerrando por aqui mais esse série de estudos, né? Mais esse vídeo de estudo aí do nosso canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos de Sião, da Terra Santa de Israel, para a sua vida, para a sua família, e que o Eterno dê a você e a sua família uma semana abençoada. Shavuot a todos. Shalom. Lehitraot. Até a próxima. Amém. Amém.